points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Fala pessoal, eu sou Vinícius Matheus e está começando mais um podcast PL Brasil. Estou aqui com meus amigos Matheus Capanema. Fala Vini, então, vamos para mais um podcast da PL Brasil, né? Vamos que vamos, todo mundo aí curtindo, um abraço pra galera, um abraço pra você, Vini, é o meu xará, Matheus, que está aqui comigo. E também com o Matheus Santana. Fala Vini, tamo junto para mais um episódio do podcast PL Brasil. O podcast PL Brasil vai ao ar todas as segundas-feiras e está disponível no Cashbox e também no YouTube. No programa de hoje vamos falar sobre Harry Kane, a máquina de gols inglesa, um cara movido por desafios e superações, o garoto dispensado nas escolinhas de futebol por ser acima do peso, agora ao astro da Premier League. Já são 38 gols na atual temporada em 45 jogos. São 4 temporadas seguidas marcando pelo menos 20 gols, em 3 delas sendo 25 gols pelo menos, e 2 sendo artilheiro da liga. A minha pergunta a vocês é, ele vive o seu ápice agora na atual temporada? É o melhor momento dele? Acredito que sim, acredito que o Harry Kane vive a melhor temporada de sua carreira, e os números mostram isso. Ele já tem 38 gols, como você mesmo falou, Vini, né, na atual temporada. Na Premier League ele possui 27 gols em 34 partidas, uma média aí de 104 minutos por gol, uma média bastante elevada, se considerarmos o alto número de jogos que ele já participou. Temos que levar em consideração também que ele ficou algumas partidas por fora recentemente por lesão, então esse número de gols poderia ser mais do que ele tem no momento. Então acredito que sim, é a melhor temporada do Harry Kane. Ele também marcou gols na Champions League, tem 7 gols em 7 jogos, na FA Cup. Então é um atacante que vem se aprimorando a cada temporada e acredito que ainda tem margem para evoluir cada vez mais. O Harry Kane é um monstro, né? Acho que essa palavra que a gente pode falar para ele, descrever Harry Kane. Harry Kane que é, para quem não sabe, né? Harry Kane é sim cria dos Spurs. Ele que antes do Tottenham, né? Ele jogou no Leicester, jogou no Norwich, mas só por empréstimo. Ele antes era da base do Tottenham, sim. Um jogador que não precisa muito ser o que falar, assim, né? Ele é totalmente completo, tem todos os fundamentos que um atacante precisa ter. Tem ótimo cabeceio, tem um bom chute com a perna direita, um bom chute com a perna esquerda, né? Uma finalização completa, com categoria, tem a finalização forte. Ele tem todos os atributos, ele é rápido, ele tem o drible em velocidade. Então, assim, é um jogador que a gente não tem muito o que falar. A gente só tem que bater muita palma pra ele, porque o que ele faz, ele só tem 24 anos, né? Ele é um jogador muito novo ainda. Então, tem muito ainda. A gente vai ver muito do Harry Kane, vai ouvir falar muito dele ainda, porque é pra poucos o que ele faz, são poucos nomes que fazem esses números, né, já citados pelos meus colegas Matheus e Vinícius. Mas é legal, só um pouco, vou dizer mais um pouquinho, uma curiosidade, né, assim, bem bacana. Harry Kane, quando ele era novo, lá em 2002, ele passou, 2001, 2002, se não me engano, pelo Arsenal, na categoria de base, assim, nem era categoria de base, né, numa escolinha do Arsenal e também do Watford. Então, assim, é um jogador que poderia estar em outro grande clube, né, assim, poderia estar se destacando em outro clube se talvez escolhessem ele, né, não sei como é que se era peneira, como funcionava isso na época, mas ele teve uma passagenzinha lá até ele ficar na base do Tottenham, né? Foi cria do Tottenham, ficou no Tottenham de 2004 a 2010 e assim, na base mesmo, antes de ser emprestado para o Norwich e para o Leicester em seguida. E eu acho uma coisa muito legal de destacar, o Leicester, gente, que foi campeão há algumas temporadas aí, né, na Premier League, quando estava na Championship, né, na segunda divisão do campeonato inglês, tinha no banco Harry Kane e Jamie Vardy. Ou seja, tinha o Vardy e o Kane, que são os atacantes da seleção hoje. Então, assim, eu acho muito legal falar essa curiosidade, porque muitos ficam, como assim, né? Porque o Harry Kane e Vardy, na época, tudo bem, o Harry Kane era mais novo e tal, o Vardy também, mas
olha o que tinha em mãos o Leicester, né? Olha o que tinha de pedras preciosas na mão, assim, esperando, e infelizmente não despontou lá, mas veio despontar no Tottenham um pouco mais tarde. Acho que é um ótimo nome, tem feito uma temporada excepcional, e eu acho que não é pra qualquer um também, não só fazer 27 gols, como o Matheus falou, em 34 jogos, mas fazer 7 gols em 7 jogos da Champions League. Um gol por jogo, numa competição de alto nível, igual a Champions League, é de bater palma, assim, é de apreciar mesmo. Muito legal. E ele tem 45 jogos, né? Acho que já citaram também, 38 gols. Só que ele tem 97 minutos, ele precisa de 97 minutos para fazer um gol. O que é muito pouco, né? Assim, eu acho que a temporada dele é, assim, fantástica e ele só tende a crescer. Ele que já foi 2 vezes, né? O melhor marcador, né? Igual o Marcos falou. E lembrando que Alan Shearer, o lendário atacante de Newcastle, né? Alan Shearer, tem 6. Ou seja, ele com 24 anos já tem 2. Talvez não vive seu auge técnico, né? Que as pessoas, os especialistas geralmente dizem que o auge técnico de um jogador de futebol, tanto técnico quanto físico, é lá para os 27 anos, 28 anos, que ele tem tanta experiência quanto o físico em alto nível no seu maior pico, assim, né? No pico mais elevado da carreira do atleta. Então ele tem 3 anos para isso. Então é fantástico, vamos ver, eu acho que temos que esperar, focar o olho no Harry Kane, porque o que ele apresenta não é pra qualquer um, não. Mesmo tão jovem, com 24 anos, Harry Kane já entra no trilho para entrar na história da Premier League, já são 2 vezes artilheiro, tem 105 gols pela Liga, impressionante, é a melhor média da história, 0,7 gols, entre os 30 primeiros colocados gerais da história, é o melhor, já entrou no top 25 da lista da história. Vocês acreditam que ele possa alcançar Alan Shearer algum dia, ser o maior da história da Premier League, o maior artilheiro da liga? Eu acho que é totalmente possível se ele se mantém numa equipe de Premier League até o final de sua carreira, assim como foi com o Alan Shearer, né? Que iniciou e terminou sua carreira na Premier League. Acredito que é totalmente possível que o Harry Kane possa ultrapassar o Shearer como um maior artilheiro da Premier League em toda a história, né? O Harry Kane, que tem 105 gols em 150 partidas de Premier League, né? Ele só ficou atrás do próprio Alan Shearer, que fez 121 gols em 50 partidas. Logo depois ali vem o Kane com 105, o Agüero com 102, o Van Nistelrooy com 95 e o Henry com 92. Então a gente vê que, por mais que a Premier League seja uma liga globalizada, né, com várias estrelas de outros países, os 2 melhores atacantes, considerando as 150 primeiras partidas, são os atacantes ingleses, né, o Shearer e depois o Harry Kane. Então acredito que é totalmente possível, até pela média de gols que o Harry Kane tem a cada temporada. Ele que em 2014 e 2015 teve 21 gols na Premier League, 15 e 16, 25 gols, na temporada 2016 e 2017, 29, e na atual 27 gols, faltando ainda 3 jogos. Então é totalmente possível que ele possa passar a sua melhor temporada na Premier League, que foi na temporada passada, com 29 gols, onde ele foi artilheiro. Acredito que é totalmente possível que ele vá passar, até porque ele tem demonstrado muita gana de superar o Salah, né, na artilharia. Muito embora eu acredite que ele não vai conseguir, mas eu acho que ele ultrapassa aí a marca pessoal de 29 gols. Então acho totalmente possível. Claro, se o Harry Kane permanecer na Premier League e conseguir aí atuar na Premier League até o final de sua carreira, seja pelo Tottenham ou não. Assim, tem uma situação, eu acho que é possível sim. Acho que ele tá num time onde que ele é o cara, né? Ele é o nome do time, a estrela do time, né? É o cara que tá lá no outdoor se precisar, é o cara que, garoto de propaganda, provavelmente a camisa mais vendida. Então assim, eu acho que o Harry Kane é o cara do Tottenham. E ele pode com certeza ter esses números fantásticos, assim, podem aumentar a cada ano, mas é preciso contar com o apoio da diretoria, do seu treinador. Não sei se vai ser o Maurício Pochettino por quanto tempo ainda, né? Mas ele tem que contar com esse apoio de ter sempre um time que ajude ele a fazer esses gols. Até porque não adianta ter só ele no time. Porque agora tem o Son,
tem o Eriksen, tem o Dele Alli, tem o Sissoko que entra muito, tem o Lucas, tem os laterais que apoiam. E isso sim é tudo uma artilharia muito grande assim para ele, né? São pessoas que têm, jogadores que têm passe extraordinário assim. Fora os volantes, né, que chegam muito. Então assim, eu acho que tem que ter essa base sim para ele continuar nesse ímpeto de gol, nesse número extraordinário, nesses números que ele vem buscando a cada temporada que passa, mas tem que ter sim essas pessoas em volta, esse grupo, vamos dizer assim, esse elenco. E além disso, né, igual já o Matheus, o Vinícius citou, 105 gols. 105 gols. O Alan Shearer tem 260 na Premier League. Ele teve isso em 150 jogos, né? 105 gols em 150 jogos pela Premier League. O Alan Shearer teve 260 em 441 jogos. Então, assim, pelos números, ele bate rápido o Alan Shearer. Ele vai chegar no Alan Shearer, ele pode ultrapassar ele sim, se continuar nesse pique. Mas o Alan Shearer ficou, né? Ficou na história, tá marcado, tem o peso. A maioria dos times da época dele jogavam em função dele. E ele é aquele cara que, se ele tinha uma chance, ele não desperdiçava. E o Kane está assim. Mesmo muito novo, ele está assim. Então eu acho que ele pode sim bater a marca do Alan Shearer. Se não bater, pode chegar muito perto e ser um dos maiores atacantes ingleses, assim, né? Artilheiros da Premier League. Ou pode ser lembrado por muito e muito tempo. Mas eu acho que depende de alguns fatores. Outros fatores, além desse que eu falei do time, do próprio Kane, depende muito da lesão, né? Da lesão do Kane, se ele machucar, porque alguma lesão ele vai ter, provavelmente física. Essas coisas acontecem no futebol. Não tô querendo machucar o jogador, não. Mas são coisas que acontecem. O corpo do ser humano, né? Biologicamente, ele tem um cansaço, assim. Então, alguma lesão ele vai ter. Tem que ver o tamanho dessa lesão, a gravidade dessa lesão. Igual esse ano, ele machucou, mas voltou bem, voltou fazendo gol. Será que ele vai voltar bem sempre que ele machucar? Então são circunstâncias que dependem muito, né? Não é um fato assim a se seguir, não é uma coisa exata igual a matemática. Então acho que temos várias coisas a se pensar que podem rodear assim de Harry Kane. Mas eu acho fantástico falar do Kane. Assim, o Harry Kane ele tem diversos companheiros que tem muita qualidade, cara. Então você fazer numa temporada 38 gols em 45 jogos, com Eriksen, com Dele Alli, que é um meia que é quase um atacante, de tanto que ele chega na área, de tanto que ele aparece, de tanto que ele finaliza. Ele ainda tem o Son, que tá outro jogador que tá numa temporada extraordinária. Mas assim, é dividir gol, é dividir oportunidade, é dividir finalizações. E o cara fez 38 gols em 45 jogos. E não é a primeira vez que o cara tá jogando assim. Ele já vem de 2, 3 temporadas fantásticas. Então, assim, é de se aplaudir o Harry Kane mesmo. Principalmente que ele é um dos fatores que tá levando o Tottenham a disputar títulos, a chegar. Mas tem que parar de chegar também. Daqui pra frente tem que começar a ganhar. Porque senão, não vai ficar lembrado. Vai ser aquele atacante que fez muito gol, Pô, cara, vamos ganhar, tem que ganhar, o time é bom, tem que contratar, manter fazer um planejamento de contratação de jogadores, onde que vai ser o auge, agora vai vir o estádio. Então, assim, além de ter um bom time, além de dividir diversos gols, além de se chamar a atenção, ele precisa vencer, porque só chegar também não dá. E, assim, eu acho que o que me chama muita atenção é que eu fico um pouco, assim, abismado, porque ele é muito completo, ele tem uma finalização com a perna esquerda, que é a ruim dele, assim, entre aspas, né? Muito boa. Ele tem um chute com a perna esquerda, uma categoria impressionante, porque é praticamente ambidestro. E isso chama muita atenção. Mas também ele tem que pagar um suco, uma cerveja, o que vocês quiserem, pro Eriksen também, porque o Eriksen facilita demais os gols do Kane. Interessante notar também, desde que o Harry Kane voltou de lesão, ele soma 3 gols em 6 partidas, né? Se considerarmos também a partida da FA Cup, em que o Tottenham acabou sendo eliminado pelo United. E o Harry Kane ainda não está no seu melhor desde que voltou de lesão. Harry Kane ele estava registrando uma velocidade máxima impressionante antes da lesão. Por exemplo, no jogo contra o Crystal Palace, que foi o último
antes da lesão, no dia 25 de fevereiro, ele registrou 32,90 km por hora no jogo. E desde que ele voltou, né, nos jogos da Premier League, 17 de abril contra o Brighton, ele registrou 26,38 km. E na última partida contra o Watford, ele registrou 28,25 km. Então, Harry Kane ele ainda não está no seu melhor desde que voltou de lesão. E ainda assim conseguiu marcar 3 gols em 6 partidas, o que é um número razoável, né? Acaba sendo um número fraco se tratando de Harry Kane, né? A gente está acostumado a ver ele marcar praticamente toda a partida. Mas é um número razoável considerando um jogador que voltou de lesão recentemente. Então, daqui para a Copa do Mundo ele ainda vai progredir muito, vai melhorar muito. E acredito que ele vai destruir aí na Copa do Mundo. Eu falo que o Kane é tão completo, porque assim, olha que uma estatística muito interessante, assim. Ele, na Premier League, o Harry Kane, pelo Tottenham, tem 18 assistências em 150 jogos. Para um centroavante, não é pouca coisa. Porque assim, se eu comparar ele com o Alan Shearer, que é o maior artilheiro aí, todo mundo venera ele, foi um excepcional jogador na época dele, tem que bater palma mesmo, tem que venerar mesmo. Teve só 10 em 441 jogos. Ou seja, o Harry Kane já tem quase o dobro que ele. Ah, o futebol mudou. Pô, futebol mudou. Mas o cara é centroavante, ele é completo de finalização, ele é completo fisicamente, ele é completo de habilidade. O cara me vem da 18 assistências, já tem o dobro que o Alan Shearer tem só. Se não me engano, ele tem mais. Só essas 18, ele tem mais assistência que o Alan Shearer na carreira. Com 537 jogos, o Alan Shearer, se eu não estou enganado, tem 13 assistências. Então, assim, o Harry Kane é um cara que é um cara diferenciado mesmo. A gente acha, é número, é pouco. Não é pouco, porque quando você vê isso, 18 assistências é o quê? É 18 gols a companheiro. Fora quantos gols que os companheiros deles devem ter só de rebote de finalização dele. Sabe? Então, assim, é um cara que ele faz parte do jogo do Tottenham. Ele cria essa parte ofensiva do Tottenham de uma maneira impressionante. Por isso que eu acho que é tão gratificante ver ele jogar e é tão gratificante ver esse rendimento dele nos últimos anos. Ele tá realmente elevando o Tottenham a outro patamar, né? Tá fazendo o Tottenham incomodar muito, mas muito mesmo os grandes. Os grandes que eu falo, os times que tem mais título, né? E assim, então, pra gente ficar de olho mesmo no Kane para as próximas temporadas, eu quero ver se, segundo os especialistas lá com 27, 28 anos, que é o auge, como é que ele vai estar. Tomara que ele continue nesse gasto, que ele continue nessa crescente, que só tem coisa boa e feliz somos nós por poder admirar o futebol dele. Os principais craques mundiais do futebol sempre são lembrados por vestir camisas como do Barcelona, Real Madrid e um pouco mais atrás, Milan, Manchester United. O Tottenham é um pouco marcado de sempre não ganhar os títulos, chega perto, mas nunca ganha. O Harry Kane precisa ganhar novos ares, modificar de clube para buscar isso, buscar títulos e também uma valorização maior, jogando, por exemplo, em Real Madrid ou Barcelona, ser disparado, brilhar entre a bola de ouro, por exemplo, brigar diretamente com os principais craques mundiais. Ele precisa disso? O engraçado disso é que, nesse sentido, Harry Kane se assemelha muito ao Alan Shearer, né? Que jogou apenas em 3 clubes durante toda a sua carreira, que foi o Southampton, o Blackburn, onde ele ganhou o único título da Premier League, e também o Newcastle, onde ele é o ídolo máximo, né, o maior artilheiro do time e o grande ídolo. Se tratando de gols, eu acredito que o Harry Kane não precisa sair do Tottenham. Agora, se tratando de títulos, eu acho sim que Harry Kane ele deve dar um passo a mais em sua carreira, deve procurar um clube, não digo com maiores ambições, eu vejo que o Tottenham ele tem grandes ambições, mas talvez esbarre numa Premier League muito competitiva, com muito apelo financeiro dos outros clubes. Isso acaba inibindo um pouco a participação do Tottenham no que diz respeito aos títulos. Nem atualmente as Copas o Tottenham está conseguindo conquistar, né? Então eu acho uma situação bem complicada com relação a títulos. Caso o Harry Kane queira coroar sua carreira com bastante títulos, bastante troféus, acredito que ele deve sim sair do Tottenham.
para pegar um elenco com mais apelo financeiro, com mais suporte e conseguir jogar o máximo do seu futebol. Nada se tratando de o Harry Kane joga sozinho no Tottenham, nem nada disso. Nós vimos que o Tottenham tem um bom elenco, tem um bom time. O Harry Kane tem esse tanto de gols, mas se você for ver, outros jogadores também têm bastante gols, como o Son, como o Eriksen, o Dele Alli, apesar de ser meio campistas. Mas acredito que isso passa mais na estrutura, né? O Tottenham ainda está criando aquela estrutura para competir com times grandes, com os times de maior apelo financeiro, como o City, como o Chelsea, entre outros. Então acredito que o Harry Kane, se quiser ganhar títulos, acredito que ele precisa sair do Tottenham. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas assim, eu acho muito legal o posicionamento do Matheus, pois assim, eu acho assim, que o Tottenham, ele vai ter capacidade de investimento sim, nos próximos anos, só que ele tem que saber aonde investir, em quem investir. Então assim, o Harry Kane provavelmente vai ter companheiros, igual o Eriksen acima da média, o Son acima da média, o Dele Alli acima da média, mas às vezes precisa de alguém de peso também para levar isso, um nome forte, talvez na zaga, talvez no meio campo, não sei. Eu acho o time do Tottenham fantástico, não sei por que falta esse timbre final, assim, esse detalhe final. Tudo bem que esse ano o City foi muito fora da curva, mas às vezes ele tem que sonhar em ele ser o fora da curva, em o Tottenham chamar a atenção de muita gente. E isso às vezes que eu sinto falta. Mas assim, agora respondendo a pergunta, eu sou muito a favor e eu tenho uma consideração muito especial, assim, eu gosto muito de ver isso, eu admiro muito isso. É o jogador que fica no time desde que veio da base até a hora de aposentar. O Matheus mesmo disse que o Alan Shearer passou por 3 times. Mas eu ainda acho, tipo assim, se o Kane ficar na sua carreira só no Tottenham, eu acho que é uma coisa que eu acho que eu gosto dessa história. Eu acho isso sensacional. Você tá marcado ali, você tem uma evidência ali com a torcida, sabe? Eu não sou a favor dessa mudança o tempo todo, ou de migrar para um time grande. Porque, cara, ele já ganha muito dinheiro. Tudo bem, pode ganhar mais, pode ter mais mídia. Então, aí o que vai pesar é isso. Vai pesar, ele quer disputar vários títulos. Provavelmente ele vai ter que ir para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Bayern de Munique, não sei. Ou até para o Manchester City, o Manchester United, que tem um pouco mais de visão, um pouco mais de mídia, vamos dizer assim. Mas eu acho que para ele, se ele quiser disputar uma bola de ouro, ele teria que ir exclusivamente para a Espanha. Eu acho que a Espanha tem um peso maior nessa bola de ouro. Não é porque tem o Messi ou tem o Cristiano Ronaldo. É porque a mídia espanhola é muito forte. Eles colocam muita gente nessa bola de ouro. E o exemplo disso é a Espanha de 2010. Ganhou a Copa e foi 2 espanhóis e o Messi, se não me engano. Sendo que o Snyder vinha de uma Champions League e de uma final de Copa. Então assim, eu acho que são detalhes que como é que eu posso dizer? Que evidenciam, né, essa bola de ouro é uma coisa muito complicada assim, de se discutir. Enfim, se ele quiser competições ou quiser fazer um plano de carreira individual, o ideal talvez seja ele sair, sim. A não ser que o Tottenham invista bem, invista em jogadores que possam dar a ele essa bola de ouro, que eu acho difícil, mas principalmente jogando na Inglaterra e principalmente se contratar jogadores de maior alto nível, o Kane vai ter que dividir o protagonismo, né? Então assim, eu acho que se ele quiser a bola de ouro em específico, ele teria que migrar para a Espanha, principalmente. Mas eu acho, pro Kane, se você estiver me ouvindo, Harry Kane, fica no Tottenham, faça a carreira aí, você tem 24 anos só, cara, um contrato até 2022, fazendo gol a rodo, se encontrou, é a cara da torcida, vai fazer história. Eu acho que a história que um jogador faz, um clube, o que marca essa trajetória, né, de anos, de 20 anos, igual o Rogério Ceni, Marcos, Francesco Totti, que aposentou há pouco tempo, o Carragher, que era do Liverpool, né, o Gerrard, Terry,
são exemplos de que esses caras ficam e marcam. Por quê? Porque a história às vezes é mais importante que o prêmio individual. O cara pode ir lá ganhar uma bola de ouro jogando por tal time. Talvez se ele ficasse a carreira inteira lá, pra ele significa muito mais esse contato com a torcida, essa idolatria pela torcida. E principalmente a história que se constrói é muito bonita. Principalmente com esses números de Harry Kane, né? Principalmente que a torcida vê o que ele faz. Acredito que um bom exemplo pro Harry Kane se espelhar e ver como a chance disso ser de fazer diferente é o Thierry Henry. Ele buscou um espaço no Barcelona numa época que ele já não parecia ser mais o ápice dele, e também ele só foi mais um no Barcelona, não foi o cara do time. Isso só dificultou ele e fez ele ir depois para os Estados Unidos, né? Então, acho que ele deve permanecer no Tottenham, e se o clube manter isso, manter um plano, né? O Harry Kane, ele falhou em... Ele pode falhar se ele tentar ir buscar um outro clube e ser só mais um, né? E às vezes o cara não se encaixa, né? O cara não se encaixa, também começa a diminuir o número de gols, talvez o respeito da torcida, o respeito do treinador, porque assim, se o Pochettino sair e vier o treinador, quem vai ter que jogar? Se ele tiver mal, se ele tiver bem, ele vai ter que jogar. Porque ele é um cara que já fez história, já tá fazendo história, isso ao longo do tempo pesa, que é igual na última temporada do Tottenham, do Totti, me desculpe, do Francesco Totti na Roma. Ele não tava muito bem, mas o cara tinha que entrar na hora de bater pênalti, o cara que batia. Então assim, sabe, são coisas que pesam. Essa identificação com a torcida, ela tem um poder muito grande em fazer o cara atuar e não atuar, entendeu? Então assim, eu acho que o exemplo do Thierry Henry pra mim é perfeito, viu, Vini? Harry Kane já é o principal nome da seleção inglesa. Temos uma Copa do Mundo à porta agora, muito próximo. Ele já é o grande nome. Provavelmente também será o capitão desse time na Copa do Mundo. Já é o camisa 10, já é a referência. Mas ele está pronto para isso. Ele pode conseguir levar a Inglaterra nas costas, vamos dizer assim. Levar todo o peso do país buscando melhores conquistas, avançar novas fases, parar um pouco de falhar como a Inglaterra vem nas últimas Copas, falhando muito. Ele tem esse peso, ele aguenta isso, ele está pronto para levar o English Team ao possível título, por exemplo, algo assim parecido. Vai ser a primeira Copa do Mundo que Harry Kane vai disputar pela seleção inglesa, e da sua vida também, obviamente. Ele que tem 20 jogos e tem 12 gols marcados. O primeiro grande teste de Harry Kane com a seleção, ele passou em branco, que foi na Eurocopa. Não marcou nenhum gol. A seleção inglesa acabou sendo eliminada nas quartas de finais para a Islândia. Foi uma campanha péssima, né? Uma campanha abaixo da média. E o Harry Kane agora tem sua primeira Copa do Mundo. Acredito que ele está pronto para disputar. Acredito que está pronto para ser a referência. O Capa citou aquele fato, né, do Harry Kane e o Vardy serem companheiros no Leicester há um tempo atrás. Agora os dois são da seleção inglesa, né? Seleção inglesa que já faz muito tempo, pelo que eu me lembre, dois centroavantes como Harry Kane e Vardy, né? Você ter um atacante como um Jamie Vardy no banco de reservas é um grande luxo. São realmente dois centroavantes muito bons, que marcam muitos gols. O Vardy, apesar de jogar no Leicester, foi campeão inglês, sendo referência do time, sendo a estrela. Sempre marca gols contra os grandes. Então a Inglaterra está bem servida de atacantes e tem o Harry Kane como referência. Acredito que ele está pronto para ser a grande estrela do time, assumir a responsabilidade ali pelos gols. Espero que ele vá muito bem nessa Copa. Ele que atualmente ocupa a 37ª posição na lista de artilheiros da seleção inglesa. Ele que tem 12 gols. Sabemos que o Wayne Rooney é o primeiro com 53 gols, o maior artilheiro da seleção inglesa, mas o Rooney registrou 119 jogos. O Harry Kane tem apenas 20 jogos oficiais pela seleção inglesa. Ele mantendo essa média, quando ele chegar com 100 jogos, ele terá 60 gols. Considerando que a cada 20 jogos ele vai marcar 12 gols, né? Porque acredito que esse número possa ser ainda maior. Mas acredito que ele vai se tornar o maior artilheiro da Inglaterra em breve, né?
Não digo por agora, porque tem muito chão ainda, mas em breve acredito que ele será o maior artilheiro da seleção inglesa. Uma curiosidade sobre o Harry Kane, ele passou por várias seleções de base da Inglaterra, né? Não só pela profissional, ele passou na Sub-17, na Sub-19, na Sub-20 e na Sub-21. Então, assim, é um jogador que já sabe como é atuar pela seleção. Já é um jogador jovem, vai para sua primeira Copa do Mundo, igual o Matheus lembrou aí pra gente. Tem apenas 12 gols, então. Duas coisas. Essa questão, primeiro, antes de falar do potencial dele de levar a Inglaterra a um título, eu vou falar desse número dele bater o Rooney, que o Matheus citou agora. Eu acho assim, eu acho muito complicado de fazer essa comparação. Claro que se ele continuar nessa média, nesses anos todos, ele vai passar. É óbvio, se ele continuar nessa média, ele manda bem, ele é um cara que chuta muito pro gol, um cara que aparece muito, finaliza muito bem. Só que eu acho que tem um fator que ainda me deixa assim um pouco, vamos dizer assim, com o pé atrás. Além do Harry Kane e do Vardy na seleção, tem um garoto chamado Rashford. E o Rashford tem tudo para ser um baita de um atacante, para ser um atacante excepcional, para aparecer muito. E aí que vai entrar esse contexto. O Rashford é do Manchester United. Se ele começar a jogar, começar a fazer muito gol, vai começar a pedir ele na seleção. O Rashford joga mais pelo lado. Não, o Rashford joga no lugar do Harry Kane. Só que, como no Manchester tem o Lukaku centralizado, ele joga aberto. Mas o Rashford, se for jogar, ele é centroavante. Um ótimo centroavante com um futuro brilhante. E além do Rashford, eu vou dar uma aposta aqui, que eu acho que pode talvez dificultar para esse número de gols, por ter que alternar atacantes. Por isso que eu tô dizendo, citando o Rashford, citando os outros atacantes. Tem um garoto que ele é do Liverpool, né, chama... Eu não vou falar do Solanke, o Solanke também é um jogador que pode crescer muito de produção, quem sabe chegar a uma seleção, né, foi eleito o melhor jogador do campeonato Sub-20, Mundial Sub-20, que a Inglaterra foi campeã, mas tem um atacante que desse Sub-20, acho que é Sub-20 mesmo, chamado Ryan Brewster, do Liverpool. Acho que é essa a pronúncia mesmo, Ryan Brewster. Ele é um excepcional atacante, ele parece muito fisicamente com o Rashford, ele é um pouco mais baixo que o Rashford, mas ele é um atacante completaço também, ótimo jogador. E eu não sei como vai ser essa maturação dele pro profissional, claro, eu tô falando hipoteticamente. Se ele for tudo isso que ele foi na base, eu quero ver como é que vai ser o treinador da Inglaterra pra solucionar esse problema. Vai ter vários atacantes ótimos, né? O Jamie Vardy, o próprio Harry Kane, o Rashford, porque são atacantes novos. Então, assim, o Harry Kane vai estar com 28 anos, 27 anos. Esses caras vão estar com 24, 22. E se eles estiverem voando, sabe? Então, assim, eu acho que eu tenho uma pulga atrás da orelha ainda em relação ao Harry Kane, a esses gols na seleção. Pode ser, talvez, até chato da minha parte falar isso, mas ele é um excelente atacante, mas ainda tem muito a se provar. Eu acho que, falando de Copa do Mundo, não sei se ele tem peito para levar uma Inglaterra a título, a uma semifinal, talvez. Eu acho que ele não tem peito ainda, acho que ele não, talvez está pronto, não tem essa carga emocional. Faz muito gol, mas faz muito gol também na Premier League. Ok, é um campeonato dificílimo, muito competitivo, mas tem que levar o time a algum lugar, tem que chegar a uma semifinal de Champions League, a uma final de Champions League, sabe? Tem que fazer igual o Salah veio do nada e pegou e levou o Liverpool a uma final de Champions League. Então, assim, o cara pode até não ganhar, mas tem que levar, tem que chegar. O Thierry Henry levou e chegou, o Arsenal a uma final de Champions League, não pode só ficar, ele faz muito gol. Tá, e aí? Vai ganhar uma FA Cup aqui, daqui a pouco, ganhar, quem sabe, uma Liga Europa ali, e vai ficar nessa? Copa do Mundo não. Copa do Mundo são os melhores jogadores do mundo, concentrado em uma competição curta, rápida. Se você não tiver bem, se você não tiver experiência, se você não tiver aquela maldade, aquele peso de falar, eu sou o cara, eu vou levar, o cara simplesmente se perde, é queimado. Acontece isso muitas vezes. Não tem, sei lá, nome, acaba perdendo espaço, a galera começa a desconfiar, vai ser sempre aquele atacante, só joga aí no clube, só joga fazendo, sabe, só joga em clube e não chama, não tem destaque na seleção, não tem um destaque em competições grandes. Então, assim, é jogador de campeonato pequeno, de campeonato nacional. Então, assim, ainda tem um pouco de dúvida, assim. Tomara que ele me cale, tomara que
ele tampa minha boca e fala, não, ele leva umas quartas de final, uma semifinal jogando muito. Eu já ficaria muito feliz, isso já me surpreenderia bastante pela Copa, por essa Copa. Até porque o time da Inglaterra ainda é um time muito novo. Tem jogadores qualificados, o Dele Alli, o Henderson do Liverpool, o Lallana do Liverpool, o Klein, o Walker. Tem uma zaga ali com o Smalling, assim, com o Michael Keane, né, do Everton, Leighton Baines jogando pela esquerda, talvez, com mais experiência, talvez o Danny Rose. É um time interessante de ver, assim, o Eric Dyer. Eu pretendo observar muito a Inglaterra na Copa do Mundo. Eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Talvez a Copa desse time seja a próxima, talvez. Mas para ser a próxima já poderia dar uma pitada. Uma pitada nessa aí, quem sabe uma incomodada nos grandes e fosse longe. Então eu acho, para ficar, que o Harry Kane pode se tornar, sim, um dos maiores, o maior artilheiro da Inglaterra. Se tomara que as circunstâncias ajudem. E claro, tem que ter um pouco de sorte também, tem que ter competência que ele já tem. Isso é muito importante. E para a Copa do Mundo, espero que ele me surpreenda. Não acho que ele é capaz, ao invés de levar a Inglaterra a uma final de Copa do Mundo. Acho que tem times melhores, acho que tem jogadores com mais potencial de alavancar mesmo a sua equipe, a sua seleção, à final da Copa. Viu, Vini? Essa é a minha opinião. Agora, brevemente, assim, a Inglaterra não ganha nada há muito tempo. Tottenham nos últimos 20 anos só ganhou 2 títulos de Copas. O primeiro título profissional de Harry Kane na carreira, quando vem? Ele chega logo? Ô Vini, tomara, viu, cara? Eu acho que ele precisa ter gosto por levantar títulos. Ele precisa ter aquela garra, aquela vontade que o Cristiano Ronaldo tem, talvez, assim. O Cristiano Ronaldo acho que é o maior exemplo disso no mundo hoje. Vai gostar de querer ganhar lá longe. Daniel Alves também. Ok, que muitos times dele é o jogador, se não me engano, o maior jogador da história, né? Em relação ao número de títulos. O jogador que tem mais número de títulos na história hoje é o Daniel Alves. Então, assim, tomara, porque eu acho que jogador que fica na história são jogadores que ganham título. Tem vários, tem vários exemplos de ótimos jogadores que não ganharam nada e estão aí. São lembrados por ser bons jogadores, mas não estão marcados, não viram lendas, sabe? Acho que pra você ser um cara que todo mundo lembra, você tem que ganhar título, sim. Igual, podemos dar exemplos, né? Vou dar um exemplo, o Brasil de 82 não ganhou título, cara. E era o melhor time do Brasil da história, todo mundo lembra desse time. Mas não tá lá marcado, tá marcado pelo bom futebol, sabe? A Holanda, a Laranja Mecânica, chegou, mas não ganhou. Então, assim, acho que a Argentina de Maradona com gol de mão, Maradona tá marcado, entendeu? Assim, são pequenos fatores assim que marcam. O Zidane, a França de Zidane, um exemplo claro, eu vou te dar o maior exemplo de um jogador levar a sua seleção a um campeonato mundial. Romário 94. Não tem maior exemplo que esse. Um time que jogava todo atrás, tinha uns meias marcadores, tinha Dunga, Mazinho, Zinho, os laterais apoiadores, né? Leonardo passava muito bem, Cafu na reserva, né? Naquela época, próprio aí no ataque Bebeto, Romário. Então, assim, eram jogadores que jogavam com um elenco, mas que na hora de decidir tinha o Romário que fazia o gol. Se a Inglaterra jogar assim, jogar fechada e contra-ataque Harry Kane decidir mesmo, aí já tá marcado. Aí eu acho que o gosto por ele de títulos começa por aí. O cara já tá marcado, a confiança do cara tá lá em cima pra tudo. Mas eu acho que ele precisa ter um títulozinho, nem que seja uma Copa aí, viu, Vini? Pra tirar essa nhaca. É assim que falamos aqui no Brasil, nhaca. Tira essa zica de mim, porque é um ótimo jogador, mas tem que ganhar título. Eu acho que time bom não é só aquele time que tem um bom futebol, é aquele time que ganha, aquele time que vence, que termina um ciclo com uma vitória, que é o Liverpool do Klopp, por exemplo. Tem que ganhar para o Klopp ficar marcado, tem que ganhar por diversos fatores. Eu torço muito para que Harry Kane possa conquistar o seu primeiro título
pelo profissional. É meio complicado a gente fazer essa previsão de quando vai ser. Futebol é muito imprevisível e nem sempre o melhor time vence, né? Sempre importante lembrar isso. E considerando também que Harry Kane faz parte de uma equipe, né? Então, quando a gente avalia o sucesso ou o fracasso de uma equipe, a gente jamais pode resumir esse sucesso ou fracasso a um jogador, e sim a um conjunto da obra. Então, o fato do Tottenham ter sido eliminado na FA Cup recentemente não foi culpa do Harry Kane, né? Não foi porque ele não chamou a responsabilidade, mas foi um conjunto da obra ali. Acredito que passa mais por isso. Mas espero que seja logo. Esse título do Harry Kane é um cara que merece, um cara trabalhador, um cara que mostra serviço dentro de campo, marca muitos gols, e é indiscutível as últimas 4 temporadas que ele vem tendo. Não é um jogador de uma temporada só, como já provou, um jogador que tem mantido essa performance, essa média, há 4 temporadas no mínimo. Então acredito que Harry Kane possa aí conquistar o seu título em breve, seja pelo Tottenham ou não, mas é um cara que eu torço muito e espero que faça uma boa Copa do Mundo, ajudando a Inglaterra ali a fazer um excelente torneio. Só para terminar então, galera, eu concordo isso com o Matheus. Acho que o elenco conta muito, o elenco depende muito. Eu acho que tem que ter um planejamento do Tottenham, sim, tem que ter um planejamento da Inglaterra, sim, de como vai jogar, porque tem equipes muito melhores, tem equipes já prontas. Mas além disso, o fator jogador, ele conta demais. O jogador tem que aparecer naquele momento que precisa. Por quê? Porque a mídia é rigorosa, a mídia ela é má nesse sentido. Falam de 94, lembra de quem? Do Tafarel e do Romário. Então, assim, são coisas que ficam. Infelizmente, é chato dizer isso. É um conjunto por inteiro que ganhou, que jogou junto, mas que fica é quem ganhou o título e quem fez os gols que precisou na hora que precisou, entendeu? Ronaldo, 2002, sabe? Quem precisou na final, quem decidiu foi ele. Então, assim, é um fator maldoso, sim, mas é o que fica e é o que o ser humano lembra. Por último, é o principal, né? O fator principal, o jogo principal e quem apareceu nele. Então, valeu. Essa aí, eu acho que termino com essa frase, viu, Vini? Então, ficamos por aí. Terminamos mais um podcast PL Brasil. Estamos acabando. Deixe seu feedback na página no Facebook do PL Brasil e também no Twitter PL Brasil. Deixe seu feedback lá, ajude a melhorar o podcast PL Brasil. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo podcast.